Olha só, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Amém? Lembra dessa passagem? Lembra dessa história? Abraão, você conhece. Abraão recebeu diversas palavras do Senhor, diversos direcionamentos do Senhor, para ele sair da sua parentela, sair ali de uma região pelo qual estava estabelecido, com seus parentes, as suas terras. O Senhor pediu para ele sair da zona de conforto, amém? Quem gosta de sair da zona de conforto, fala um amém bem forte. Ó, que isso, hein? Achei que eu ia ouvir uma meia dúzia de gato, amém. Não, vocês estão mesmo. Então estou vendo que esse 3º culto voluntariado, a galera vai chegar chegando junto, meu. Que é isso? Amém, glória a Deus. Deixa eu pensar alguma coisa para tirar esse pessoal da zona de conforto aqui. Deus, me dá uma revelação agora. Gente, Abraão estava lá, saiu da sua terra, saiu da sua parentela. O Senhor falou sobre gerações, profetizou para ele sobre gerações que viriam através dele, mesmo ele tendo uma mulher que era estéril. E ele sabia que haveria um milagre, ele sabia que ele teria um filho. O Senhor também ministrou isso ao coração dele. Foi profetizado que do filho dele viriam gerações e gerações e gerações. E Abraão se apegava às promessas do Senhor. Sabe, em determinado momento, aí no versículo 1 que nós lemos, a palavra diz: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, Deus chama Abraão. Aqui eu já quero fazer uma reflexão. Irmão, a palavra diz: passando algum tempo. Olha só, quantas vezes você já orou, quantas vezes você já clamou, quantas vezes você já chorou, quantas vezes você já se entregou para Deus, rasgou seu coração para o Senhor, e aquilo que você recebeu foi um silêncio. Quantas vezes isso não aconteceu? Acontece ou não acontece? Está até hoje, pastor, estou esperando ainda, está no silêncio até agora, no silêncio. E a pergunta que eu faço é: quanto tempo você está disposto a esperar o Senhor falar até Ele te chamar pelo nome? Quanto tempo? Quanto tempo você está disposto a esperar até Ele chamar o seu nome? E será que nesse tempo de espera, será que você vai estar perseverante, sensível à voz dEle ainda, para ouvir, discernir que é o Senhor mesmo que está falando, responder igual Abraão de prontidão: eis-me aqui. Vocês estão comigo aqui, amém? Vocês estão entendendo isso? Passando esse longo tempo, depois de todas as promessas, aí a promessa do seu filho já vinha. Ele já tinha Isaque, ele provavelmente Isaque era um adolescente ali, não sei a idade ao certo, mas talvez já era um adolescente. Ele já tinha recebido essa promessa, o milagre já estava fazendo parte da vida dele, já estava ali com aquele filho pelo qual viriam gerações e gerações. Ele já talvez estava numa situação boa ali, tudo administrado, todas as promessas do Senhor se cumprindo, ele vivendo com o filho da promessa ali, que ele amava, que ele tinha esse carinho, esse afeto. Isaque ali, talvez era aquele filho que acompanhava ele em todos os lugares, porque era o filho da promessa. Ele estava, e de repente o Senhor o chama, e de prontidão ele responde: eis-me aqui. Aí quando ele responde: eis-me aqui, o Senhor vai e diz no versículo 2: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Irmão, você tem noção do que Deus acabou de pedir para Abraão? Você tem noção disso? Irmão, é um milagre, era a promessa, era o filho pelo qual viria gerações, era aquilo que ele esperava, era o sonho. Depois de, já com 100 anos de idade, ele recebe a promessa, passa 25 anos para ele receber esse filho. O filho vem, chega, eu creio que a família se alegra, eles ficam felizes. E aí em determinado momento,
o Senhor chama ele, ele responde de prontidão, e quando o Senhor começa a falar com ele, ele pede o filho pelo qual o Senhor deu. Irmão, se você analisar isso aqui que está acontecendo, essa situação aqui, ela é completamente fora do normal, ela não é uma coisa lógica. O Senhor pedindo uma coisa que Ele mesmo deu, sabe? E aí já me vem uma pergunta, sabe? O que você está disposto a entregar? Foi ministrado na oferta aqui sobre entrega, sobre você entregar algo. E eu tenho para mim que eu só estou pronto para receber aquilo que eu estou disposto a dar. Irmão, a pergunta é: o que você está disposto a entregar? O que você está disposto a dar para o Senhor? Como foi falado aqui, não é o que sobra. O Senhor não quer aquilo que não faz falta para você, porque o que não faz falta para você não vai fazer sentido para Ele. Se você não está nem aí, por que Ele vai? Estão entendendo? Amém? Estão comigo aqui? O Senhor pede talvez aquilo que é o teu milagre. O Senhor talvez vai pedir para você aquilo que você tanto esperou, aquilo que você tanto colocou o joelho no chão, aquilo que você tanto orou, aquilo que você tanto suplicou, aquelas madrugadas que você orou pedindo, talvez é aquilo que o Senhor vai te pedir. E a pergunta é: você está disposto a entregar? Você está disposto a falar: Senhor, está aqui, ó. Meu irmão, uma fé, entenda isso, uma fé amadurecida é uma fé provada, é uma fé que já foi provada. Sua fé já foi provada? A minha mãe me conta, eu não lembro, eu era pequeno. A minha mãe era estéril também, eu sou um milagre. Se você nunca viu milagre, muito prazer, milagre. A minha mãe era estéril, e eu sou o primeiro filho. Depois veio a minha irmã, mais nova do que eu. E a minha mãe me conta até hoje que uma vez eu estava assistindo a história de Abraão, e lá no desenho lá que eu vi, o filho foi para sacrificar o pai, o pai foi para sacrificar o filho, e eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, se Deus pedisse para você me entregar para Ele, você me entregaria? Já pensou um filho perguntar isso para a mãe? Minha mãe não sabia o que ela falava, se ela falava que sim, se ela falava que não, não sabia qual era a minha reação, eu era uma criança. E aí, na hora ela falou assim: filho, se Deus pedisse, eu entregaria. Aí ela falou que eu respondi assim para ela: nossa, que bom, mãe, então você é obediente a Deus. Irmão, diz respeito à confiança, à obediência, sabe? E o que o Senhor tem pedido de você? Você tem entregado? O que o Senhor tem pedido a você? O que o Senhor tem pedido para que você entregue? O que você está apegado aqui ainda, que você não conseguiu se desprender? Ah, mas eu lutei tanto para conquistar isso, mas foram anos de estudos, mas foram talvez toda a minha reserva, meu patrimônio está aqui, a minha vida está aqui, o meu emocional, o meu sentimental está aqui. Meu irmão, se o Senhor pedir, você entrega? Essa é a pergunta. Porque olha só o versículo 3. Na manhã seguinte, ou talvez na sua versão na madrugada, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Meu irmão, em nenhum momento da palavra diz que Abraão criou uma oposição para isso. Ah, Senhor, o meu filho da promessa, mas e a minha geração? E como fica a minha geração que o Senhor mesmo prometeu? Ele não questionou. Meu irmão, você está entendendo o que Abraão fez? É para entregar o meu filho? Então tá bom, vem cá, 2 servos, jumentinho, pega a lenha, meu cutelo e vamos embora. Pega o menino, não esquece o menino, ele é o principal, tem que levar esse menino. E ele foi. Com quem tem filho aqui? Você está entendendo isso aqui? Tem lógica isso para você? Tem lógica? Se coloca na vida de Abraão, se coloca no o Senhor pedindo algo para você que você, não entregaria, e o Senhor está pedindo. E eu falei que uma fé, sabe, madura, é uma fé que é provada. E olha só, a fé, meu irmão, ela é como se fosse um músculo, ela precisa ser exercitado. Eu não tenho muita propriedade para falar disso, mas o músculo precisa ser exercitado para ficar fortalecido, sabe? E você precisa entender que a sua fé, ela também precisa ser provada.
para ela ser amadurecida, para você amadurecer em fé. E se você, por algum motivo, está passando por uma situação assim, onde o Senhor está, talvez, moldando você, apertando você, talvez colocando você, a próxima pastora, eu estou numa fase aqui, que, se o Senhor está provando a sua fé, e está fortalecendo a sua fé, posso te dar um recado? É porque você tem uma caminhada mais longa ainda para percorrer. Não está acontecendo nada na minha, então minha caminhada é curta, não sei. Mas se o Senhor está fortalecendo a sua fé, se Ele está provando a sua fé, meu irmão, prepara, porque tem uma caminhada aí para você percorrer. Ele quer amadurecer para você conseguir suportar as dores que virão à frente, as coisas que ainda virão. Ele está amadurecendo você, fortalecendo você, para você começar a suportar a caminhada que Ele está trilhando para você. E olha só que interessante, quando o Senhor fala isso, e Abraão recebe isso, irmão, pensa comigo, como que Abraão ia explicar isso daí para Sara, a mulher dele? Já pensou? Como que ele ia chegar em casa depois? Oi, meu amor, cadê o filho? Cadê o filho da promessa? Cadê o milagre? Ela ia matar eles, os dois a ser sacrificados. Sabe, como que ele ia explicar isso para as pessoas que naquela época, se você estudar, você vai ver que haviam, se você assistir, tem uma série, Vikings, não sei se você já viu essa série, que tem sacrifícios humanos, e isso era uma realidade, as pessoas faziam sacrifícios humanos, só que eles eram pagãos. Então como ia explicar um cristão fazendo isso? Como que você explicaria isso para um pagão, sendo que ele está fazendo a mesma coisa? Sabe, como que você ia explicar para o seu povo ali aquilo que você fez? Olha só, como que você absorve, mas o Senhor me pediu, ou o Senhor me prometeu, e agora Ele está me pedindo. Então, sabe, imagine como estava a cabeça de Abraão nesse momento. Irmão, mas eu repito, em nenhum momento, essa passagem nos mostra que ele colocou uma objeção. Em nenhum momento fala que ele não, Senhor, que ele relutou, que ele não quis. Ele simplesmente, aí no versículo 3, ele se arrumou, ele sai de madrugada, ele pega 2 servos, ele pega o menino, ele pega lenha para fazer lá o seu altar, ele pega tudo isso e vai, e ele vai. E olha só, versículo 4. Antes do versículo 4, hoje, se o Senhor te pedisse algo, sabe, se você escutasse algo do Senhor assim, qual seria a sua resposta? Sabe, se o Senhor pedisse algo que te custasse, sabe, aquilo que te custasse mesmo, sabe, que você acha que talvez faria falta para você, se o Senhor fala, eu quero o teu negócio, eu quero o teu emprego, eu quero a tua promoção que você acabou de receber, sabe essa casa que você acabou de construir, eu quero essa casa, sabe esse carro que você sempre sonhou e acabou de comprar, eu quero o seu carro, sabe esse tempo todo que eu quero o seu tempo. Irmão, o que você falaria? Qual que seria a sua resposta? Sabe, eu falei aqui, eu até brinquei de manhã que eu sou de humanas, eu não manjo de fazer cálculo rápido, mas tem alguém aqui que faz cálculo muito rápido, e quando eu falei isso, ele já me mandou no meu WhatsApp, só que eu não consegui falar de manhã. Mas olha só, eu falei aqui sobre tempo, de entrega de tempo, eu falei, se você vem aqui, em uma semana inteira, você entrega para o Senhor um culto, de 1h30 mais ou menos, 1h40, 2 horas, quando a gente está bem empolgadão, e aí você entrega isso durante uma semana, vamos supor que isso é o seu tempo. Ele fez essa conta rápida para mim, ele falou assim, um ano tem 8.760 horas, um ano tem 52 semanas em média, 1h30 de culto vezes 52 semanas, nós chegamos no total de 78 horas por ano, 70 horas de um culto dividido por 8.760 horas do ano, dá aproximadamente 0,8%, irmão, nem o dízimo do tempo a gente dá ao Senhor, não chega nem a 1%, 0,8%, e houve um silêncio no arraial. Mas vocês já pararam para pensar nisso? Não, né? Agora vocês vão pensar isso o dia inteiro. Pastor, terceiro culto estou aí, tá? Vou servir, pode colocar meu nome, vou vir, tem que chegar nos 10% do meu tempo. Mas vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Sabe,
o que nós talvez relutamos para entregar para o Senhor? Porque tem que ser algo de fato que sabe, é um sacrifício, é um tempo. Meu irmão, minha esposa é a maior prova do que eu vou falar aqui agora. Eu não sou muito apegado a coisas. Não sou. Né, amor? Isso até é ruim, né? Não sei. O Senhor falou para mim, quando eu morava em São Paulo, fui casar, você tem que ir para Minas. Eu falei, tá bom, Senhor, vamos embora. E fui. Sabe, e cheguei lá, minha sogra está aí também, né? Me aturou bastante lá. Fui sem nada. Chega lá, o Senhor provisionou, o Senhor cuidou, o Senhor nos deu um negócio. E aí um pastor falou uma palavra para nós assim, o Senhor está te dando um negócio, mas e quando Ele pedir, você vai estar pronto para entregar? Chegou uma hora que Ele pediu, o que a gente fez? Entregou, porque Ele pediu. E a gente veio para cá sem nada também, e porque chegou lá, tinha, não tinha, e lá Ele proveu tudo, e quando foi para vir para cá, a gente entregou, veio para cá também, e assim a gente vive, meu irmão. Eu não tenho apego a segurar, a entregar, aquilo que o Senhor falar, a gente está fazendo, porque a gente caminha segundo a nossa fé, amém? Sabe, nós somos chamados para uma caminhada de fé. Eu não posso colocar a minha segurança na minha conta bancária, não posso colocar a minha segurança no meu cargo, na minha empresa, no meu negócio. Não posso colocar a minha segurança em coisas que são passageiras, em coisas que são terrenas. Eu preciso colocar a minha segurança no Senhor, meu irmão. A palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem zela por nós, é Ele quem morreu por nós, é Ele quem se entregou por nós. Sabe, é Ele que tem toda a provisão, que dá a provisão, é Ele que cuida, é Ele. Então eu não posso colocar a minha confiança em coisas que são perecíveis, sabe, em coisas que são passageiras, em coisas que acabam. Eu preciso colocar a minha confiança naquele que é eterno, no Pai da eternidade. Sabe, é nele que está a minha confiança. E Abraão, ele tinha essa convicção, ele tinha essa fé, ele tinha essa confiança. Olha só, o versículo 4 diz assim: no terceiro dia de viagem, meu irmão, que dia? No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Irmão, ele caminhou 3 dias para entregar. Entenda, ele não caminhou 3 dias para receber. Porque se eu falar aqui, meu irmão, 3 dias de viagem para você buscar uma maleta com R$1 milhão, irmão, você faz em 2 dias. Você pega um atalho, sei lá, você arruma qualquer, você dá um jeito, você chega antes lá. Mas e para entregar? E para entregar aquilo que te custa, quanto você está disposto a caminhar? E para entregar aquilo que dói, aquilo que vai fazer falta, aquilo que você, sabe, não quer abrir mão, aquilo que é um milagre, aquilo que você esperava, quanto tempo você está disposto a caminhar para entregar uma coisa que o Senhor te pediu? Olha só, ele caminha 3 dias, meu irmão, imagine o assunto dessa viagem. Imagine o papo, como que era. Imagine a conversa. Ele estava indo para sacrificar o filho. Imagine qual que era o assunto ali. Imagine os servos: ei, chefe, para onde a gente está indo? Como que é? Está chegando? O que a gente vai fazer lá? Como que é? E aí, e o filho? E aí, papai, estamos indo para onde? Como que é? E essa viagem? Vai ser legal? Vai ter praia? Vai ter piscina? Como que é? O que ele falava, será? O que ele contava para o menino? O que ele contava para o servo? Eu não sei, não posso... Mas sabe, na minha cabeça passa algumas coisas do que ele falava. Mas é na minha cabeça. Mas imagine como era esse assunto. E aí a palavra diz que ao terceiro dia ele vê de longe esse lugar. Ele avista esse lugar. E aí no versículo 5 ele fala assim, disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento. Presta atenção nisso. Ele vê o lugar de longe e falou: vocês, os servos, fiquem aqui. Sabe o que ele está pedindo ali? Ele está pedindo uma distância. Ele está pedindo privacidade. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai entender a obediência que ele está tendo ali ao Senhor. Ninguém vai entender o que ele estava indo fazer ali. Ninguém vai entender o que ele estava disposto a fazer. Então, meu irmão, presta atenção nisso. Tem pessoas que não vão entender a sua caminhada de obediência ao Senhor. Tem pessoas que não vão entender as decisões que você vai tomar mediante a sua fé, mediante aquilo que você acredita. Tem pessoas que não vão entender o caminho que você está trilhando na sua vida, e vão achar que é loucura. Meu irmão, o que Deus falou para Abraão é loucura, mas eu tenho uma frase, que eu não lembro de quem que é, que diz que a loucura de Deus é uma sabedoria que ainda é desconhecida pelos homens. Então, é loucura porque a gente não entende ainda. É loucura porque a gente não conhece ainda, mas Abraão entendia isso.
Abraão confiava, Abraão tinha fé. Ele fala para os servos: ó, fica aqui, porque talvez na cabeça dele, vocês não vão entender o que eu vou fazer lá. Sabe, eu estou na minha caminhada de obediência, eu estou na minha caminhada de fé, eu estou na minha caminhada aqui de devoção ao meu Deus. Então, meu irmão, tem pessoas que caminham com você todos os dias e ainda não vão entender a sua caminhada de fé. Tem pessoas que caminham com você e estão do seu lado, mas quando você tomar algumas atitudes de acordo com os seus princípios, com os seus valores, com aquilo que o Senhor te deu, sabe, com o caminho que Ele te mostrou, tem pessoas que não vão entender e vão achar que você está louco. Mas é só obediência ao Senhor, é só confiança ao Senhor. A questão é: você confia no Senhor? Você tem fé o suficiente para essa caminhada? Você tem fé suficiente para essa jornada que o Senhor tem mostrado para você? Sabe, de entrega, de devoção, sabe, de Ele trilhar um caminho e te dar uma palavra, e você no começo achar que é loucura e é uma coisa ilógica. Nesse caso aqui, o meu filho, é a promessa, como que eu vou fazer? Eu vou entregar, eu não vou. E você identificar que é a voz do Senhor, discernir que é a voz do Senhor, e caminhar nessa direção, independente do que vão falar. Não, você entende isso? Que o Senhor está te chamando para essa caminhada aqui essa noite? Você entende que o Senhor está te chamando para uma caminhada de fé? Não, manter a sua fé, manter. Mas pastor, eu estou sem emprego. Mantenha a sua fé. Mas pastor, o meu negócio está indo por água abaixo. Meu irmão, mantenha a sua fé. Mas pastor, eu tenho um laudo médico aqui que diz que meu irmão, mantenha a sua fé. Mas eu perdi o meu filho, eu perdi meu pai. Meu irmão, mantenha a sua fé. Pastor, mas está tudo desabando. Meu irmão, mantenha a sua fé. A sua fé é independente. Presta atenção, quando o Senhor fala isso para Abraão, Ele não fala: Abraão, é o seguinte, eu preciso do seu filho, porque vai ter um negócio que vai chamar Bíblia, e você vai estar lá, entendeu? E a sua história precisa ser contada. Então eu estou fazendo. Meu irmão, o Senhor não dá explicação, o Senhor não deu motivos. A fé de Abraão não estava baseada em motivos, em razões, não. A fé dele era simplesmente no Senhor que prometeu. Você está entendendo que ele acreditava e colocava toda a sua fé não na provisão, mas no provedor? Você entende isso? Sabe, não é a bênção, é o Deus da bênção. É aquele que dá, é aquele que provê, é aquele que fala, é aquele que deu a promessa. E a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Meu irmão, se o Senhor falou, eu não sei o caminho que você vai ter que trilhar para chegar até lá, mas meu irmão, você vai ter que ter fé para essa caminhada. Você vai ter que provar a sua fé. E essa prova da sua fé, o Senhor não prova você, Ele não coloca a sua fé em prova para te expor, não sei, para judiar de você, para humilhar você. Não, Ele coloca a sua fé em prova para você amadurecer a sua fé, para você se fortalecer, para você sair dali mais forte, para você sair dali mais convicto, para você sair dali mais fiel, sabe, com mais convicção de quem você é nele. Então, para isso o Senhor muitas vezes nos prova, nos coloca em prova, nos coloca em situações que você fala: e agora, meu Deus, e agora é a hora de você provar a sua fé, agora é a hora de todo mundo ver se você vai se manter fiel ou não, se você vai titubear ou não, se você vai se posicionar ou não, sabe, é manter a sua fé, independente do que está acontecendo, independente do que o Senhor te pediu. Meu irmão, ele tinha tanta convicção, que a hora que ele continua falando, disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, porque talvez eles não entenderiam a obediência dele, aquilo que ele estava indo fazer. E ele fala: eu e o rapaz vamos até lá, depois de... Amém? Estão comigo aqui? Depois de... Meu irmão, o que ele estava indo fazer? O que ele estava indo fazer? Meu irmão, ele estava indo sacrificar o filho. Ele não estava indo lá cantar, adorar o Senhor, ele estava indo sacrificar o filho. Mas você entende que o que ele está falando agora aqui é pela fé? Você entende que aquilo que ele está falando agora é porque ele estava acreditando que ia acontecer alguma coisa, que ia ter um milagre, que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus ia se virar, porque Deus falou que ia dar um filho para ele, que era o filho da promessa, que desse filho ia sair gerações, e ele estava acreditando fielmente nele, na cabeça dele, aquele menino não ia morrer. Vocês entendem isso? E olha só, abre aí em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, a partir do versículo 17, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, olha só o que Deus tinha falado para Abraão:
por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Meu irmão, Deus falou para Abraão que através de Isaque, a descendência dele seria considerada. Então toda a descendência de Abraão viria por intermédio daquele filho que ele estava indo sacrificar. Só que ele era um adolescente ainda, ele não tinha filhos ainda, não tinha nada ali, era somente ele ainda. E ele continua. Próximo. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Irmão, ele estava acreditando que ele ia ali para sacrificar o menino, mas que Deus podia até ressuscitar aquele menino se fosse necessário, mas que ele não ia morrer. Meu irmão, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de Abraão, quantas vezes você viu alguém ressuscitar? Quantas vezes você leu na palavra que alguém ressuscitou antes de Gênesis 22? Nenhuma vez. Da onde Abraão tirou essa ideia? Sei lá. Irmão, Abraão tinha tanta convicção que aquele menino não ia morrer, que ele falou assim: eu vou lá e Deus vai até fazer o impossível, mas eu sei que esse menino não vai morrer. Eu sei que esse menino vai, e se ele morrer, Deus vai até ressuscitar esse menino aqui, mas ele não vai morrer, porque ele é promessa de Deus. Meu irmão, você está entendendo isso aqui? Você está entendendo que Deus, se Ele tem uma promessa, meu irmão, pode acontecer o que for, Ele pode fazer o impossível. É impossível, Deus faz o impossível. Ele faz o impossível. E ele tinha tanta fé que no versículo 5 lá de Gênesis, ele continua, volta lá em Gênesis 22:5 agora. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá depois de adorar. Então ele está falando que aquele local de sacrifício ia se tornar um local de adoração. Ele ia lá e Deus ia fazer algum mover, ia fazer alguma coisa, ia fazer algum milagre. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas alguma coisa ia acontecer. E ainda ele fala assim: depois de adorar nós... Meu irmão, ele não fala que ele vai voltar sozinho. Ele fala voltaremos, no plural. Ele não está falando assim: pô, eu vou e eu vou voltar, fica aqui que depois eu volto. Ele não fala: não, eu vou, nós vamos lá, nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Meu irmão, olha a convicção desse homem, olha a fé desse homem. Olha o que ele falou ali naquela situação, em todo esse contexto que a gente está construindo aqui. Olha o que ele falou, olha a ousadia, a fé dele. Vocês estão entendendo isso? Se alguém pede: meu irmão, você pode orar pelo meu parente que está enfermo? Você já vai numa: nossa, e agora? Vai que eu oro lá e nada. Meu irmão, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Olha só, quando a palavra diz de você não duvidar, eu falei isso para os voluntários. Nós tivemos um encontro aqui de voluntários ontem, um DNA nosso. Todo início de ano a gente faz para alinhar nossa visão, sabe, aquilo que nós acreditamos. Foi até engraçado que eu lembrei aqui, o Senhor me trouxe nos nossos primeiros cultos aqui. Ontem tinha mais voluntário aqui do que pessoas no nosso primeiro culto aqui nessa igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O número de voluntários que a gente tem aqui era mais do que o nosso culto de Santa Ceia no começo. Para você ver como o Senhor é misericórdia conosco. Eu falei para eles sobre Mateus 21:21. Lá em Mateus 21:21, eu quero fazer um parênteses aqui rapidinho. Se puder colocar para mim, Mateus 21:21, Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem o quê? E não o quê? Poderão o quê? Fazer. Presta atenção: fé, duvidar e fazer. Fé, duvidar e fazer. Se você tiver fé, nós caminhamos sobre o justo viverá nós caminhamos em fé e não duvidar. Meu irmão, entenda isso. Esse não duvidar não é duvidar da sua capacidade de ter fé, não é isso. Se você for, não é isso. É não duvidar de quem você é em Deus. Se você tem convicção de quem você é em Deus, meu irmão, é o fazer. Se você tiver fé e não duvidar no seu coração, faz. Você tem convicção de quem você é no Senhor? Você sabe quem você é? Você sabe que o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo? Você sabe disso? Você sabe dessa promessa que tem para você? Sabe das promessas que tem liberado para você? Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido. Você sabe as promessas que tem para você? Que ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você sabe as promessas que tem do Senhor para te guardar, para você entender que você é filho, que você é herdeiro, que você tem uma promessa. Amém? Vocês sabem dessas promessas?
Você tem fé? Você sabe quem você é nele? Então, por que vocês não fazem? Faz. E era isso que Abraão estava fazendo. Voltando para Abraão agora, era isso que ele estava fazendo. Ele tinha fé, ele não duvidava de quem ele era. E olha só, que ele estava num momento que, entenda, hoje você tem a Bíblia, bonitinha, você tem isso daqui escrito, organizado em capítulos, em versículos, em livros, você pode ler, você compra de vários modelos, tamanhos, cores. Meu irmão, lá ele tinha o quê? Ele tinha uma voz que falava com ele, e ele tinha discernimento que aquela voz era o Deus único, criador de todas as coisas. Era muito mais difícil ele crer do que a gente crê hoje, porque hoje está escrito, e ele começa, ele faz, ele entende isso, ele pega essa palavra, e ele caminha nessa fé, e ele vai, e ele fala que vai adorar, e ele fala que vai voltar. E se você ver o versículo 13, olha lá, o versículo 13 de Gênesis 22, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Irmão, olha a caminhada de fé, olha como ele estava, olha a situação, olha onde ele chegou, olha onde o limite que ele chegou para sacrificar o seu filho. Ele ouve uma voz, ele ouve um anjo, ele fala que não, o Senhor não estava querendo. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Quando a gente está falando de você entregar algo que vai te custar, vai chegar no momento que você vai entender que o Senhor, Ele não quer provar, talvez, se você vai dar o seu bem ou não, se vai dar aquilo que te falta ou não. Deus não queria o filho de Abraão, ele era o filho da promessa, Deus deu esse filho para ele. Deus não queria o filho de Abraão, Ele queria o coração de Abraão. Vocês estão entendendo isso? Amém? Irmão, o Senhor pede para você entregar alguma coisa, não é porque Ele precisa do seu bem, não é porque Ele precisa da sua casa, não é porque Ele precisa do seu carro. Ele quer saber aonde está o seu coração. E o seu coração, como eu disse, está na provisão ou está no provedor? Se está, nas bênçãos de Deus, ou se está no Deus das bênçãos? O Senhor quer saber aonde está firmado o seu coração, aonde está ancorado aí a sua fé e o seu coração, se é naquilo que Ele pode dar ou se é nele. Então o Senhor, quando Ele coloca você à prova, é para saber não se você está disposto a dar os seus bens, mas é para ver se você é fiel ao ponto de entregar o seu coração ao Senhor, de entregar o seu coração para essa caminhada. E quando chegou no limite lá, o que o Senhor fez? O Senhor deu a provisão. Por isso que, se você ler o 14, fala: Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, que é Jeová Jiré, não é isso? Virou um nome de Deus, o Senhor proverá. Quando você fala o Senhor proverá, quando você ora por provisão, você está orando porque essa palavra aqui, por causa disso aqui, porque um dia esse Abraão aqui teve fé suficiente, que foi até o limite para entregar aquilo que ele mais amava, aquilo que mais custava para ele. Ele foi até o limite. Quando ele chegou lá, o Senhor deu a provisão. Meu irmão, deixa eu te falar, o Senhor nunca vai te desamparar. Amém? Você pode dar um amém por isso? Amém. Irmão, o Senhor nunca vai desamparar você. Você pode chegar no limite, meu irmão. Eu já perguntei isso aqui. Quem um dia, que está aqui, seja sincero, já chegou num estado, num momento da vida, falou assim: Senhor, eu não tenho mais nada, aqui é o meu fim. Quem já chegou nesse dia? Quem já chegou nesse momento de vida? Sem vergonha nenhuma. E você está aqui hoje, Então não era o fim, meu irmão. Então não era o fim, por quê? Porque o Senhor não desamparou você. O Senhor não desamparou o Senhor. O que o Senhor fez? Deu a provisão. O Senhor deu o sustento. O Senhor deu o que era necessário. Ele deu aquilo que... Irmão, às vezes você fala: mas o Senhor não me dá isso, o Senhor tirou isso de mim. Presta atenção, eu já falei isso aqui. O Senhor só tira de você aquilo que pode te tirar dele. Se Ele está vendo que você tem algo que está te tirando dele, Ele fala: não, peraí, deixa eu tirar isso, isso daqui vai me roubar dele. O Senhor não quer que você saia do caminho, Ele não quer que você saia da visão. Então muitas vezes você, o Senhor tirou isso de mim. Não, Ele está cuidando de você, Ele está zelando de você, Ele está preservando você, meu irmão. Ele está cuidando de você, que é filho, que Ele ama, que Ele entregou. E olha só, a semelhança disso daqui com Cristo. Cristo era o Messias, o esperado. O que acontece? Deus entrega, da mesma forma que Abraão está ali pronto para entregar o seu filho, Deus ali pronto para entregar o Filho unigênito, Cristo, no meu e no seu lugar. Você sabe muito bem disso, você é bom de Bíblia. A palavra diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Cristo tinha pecado?
Nós tínhamos, era para eu e você ser sacrificado. Eu e você era para ser crucificado. Mas o que Deus fez? Assim como Ele fez com Abraão, Ele provisionou. O Senhor proveu para que eu e você não fosse sacrificado. O Senhor trouxe provisão para que no meu e no seu lugar Cristo morresse por nós, meu irmão. Dá uma glória a Deus por isso. Sabe, o Senhor fez com que Cristo fosse sacrificado no meu e no seu lugar. E por isso que você está aqui. Por isso que você pode estar aqui, porque alguém pagou esse preço no seu lugar. Só que você sabe que Cristo foi crucificado sim, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele frustrou a morte, e Ele habita em nós hoje por intermédio do Espírito Santo. Mas o que eu quero que você entenda, e o que eu quero que você se pergunte é, sabe, o que você está disposto a entregar? Sabe, o que você está disposto a entregar? O que você está disposto talvez a fazer? O que te custa hoje, ou o que te impede de caminhar mais? O que está te impedindo, que talvez você vê como um empecilho, que você não está conseguindo caminhar, que você não está conseguindo fluir, talvez que você não está conseguindo se desenvolver, talvez num dom, num chamado, num ministério, num sonho, num projeto que Deus te deu. Meu irmão, nós temos uma missão aqui nessa igreja. Sabe qual é a nossa missão aqui? Se você está aqui a primeira vez hoje e não sabe, você pode ficar sabendo agora, já pode espalhar para todo mundo. É conquistar 10% dessa cidade aqui. Nossa, pastor, mas é muito. Eu não estou falando que vai ser amanhã, ué. Estou falando que vai ser amanhã. Estou falando que vai ser depois de amanhã. Mas é 10%. E o 100 só aumentou, né? Era 68 mil pessoas, foi para 70 mil. A missão é maior ainda agora. 700, né? Já estou falando dos 10% já. Era 680 mil, agora foi para 700 mil e poucas pessoas. Então é 70 mil pessoas, meu irmão. A gente precisa de muito líder, muito voluntário, muita célula, muito pastor, muito ministro de louvor, muito tudo, muita comunicação, muita gente. A gente precisa de muito tudo para alcançar isso. Mas está no nosso coração, amém? A gente está caminhando em fé, a gente está caminhando sobre aquilo que o Senhor tem nos direcionado, a gente está caminhando segundo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e nós estamos caminhando, nós estamos avançando, porque nós entendemos que a nossa caminhada é pela fé. Então eu não posso colocar barreiras, eu não posso limitar o agir de Deus pela minha talvez falta de convicção. Então é isso que nós estamos falando. Abraão, ele viu, ele escutou essa palavra, ele recebeu essa palavra e ele se colocou nessa caminhada. Sabe, ele começou a caminhar, e aí você foi 3 dias de viagem para entregar o seu único filho, mas ele fez 3 dias de viagem crendo, acreditando que teria uma provisão. Tem vezes, meu irmão, e deixa eu te falar, a maior dificuldade nossa, e talvez sua, não é saber o que Deus espera de você. Você sabe. Não sei, você sabe o que Deus espera de você. Está aqui, ó. Está aqui, você quer saber o que Deus espera de você? Prazer, Bíblia Sagrada, na nossa lojinha aqui após o final do culto. Está aqui, ó, você sabe. Agora sabe o que é o difícil? Não é saber o que Deus quer, é fazer o que Deus quer. É fazer o que Deus quer. É pegar, entender o que Ele quer e se posicionar para isso e começar a fazer. Meu, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui ó, tem um monte de sonho parado. Aqui tem um monte de projeto enterrado. Aqui tem um monte de ministério escondido. Aqui talvez tem livros que nunca foram lançados. Aqui tem canções que nunca foram produzidas. Aqui tem um monte disso, eu tenho certeza. Então você sabe o que tem que ser feito. Agora a questão é, você vai fazer? Você vai se posicionar? Você vai fazer? Você vai se levantar? Pastor, é difícil. Eu não perguntei se é difícil, estou perguntando se você vai fazer. Pastor, mas você não sabe a realidade. Não sei, você não sabe a minha, você não sabe a da pessoa que está do seu lado, você não sabe o esforço que ele faz para estar aqui. Quem aqui caminha, quem aqui demora mais de 30 ou 40 minutos para chegar na igreja, levanta a mão. Olha aí para quem está do seu lado. Talvez você mora aqui do lado e vem um culto por semana. Tem gente que anda 30, 40 minutos para vir aqui, pega ônibus, chega aqui. Eu dou carona, vira e mexe. Tem umas irmãs bênçãos, voluntárias nós aqui que moram lá pro lado do Central Park. Eu saio da igreja, eu quase fecho a igreja sempre. Aí eu passo aqui, está no ponto de ônibus. O que eu falo para a Bruna? Amor, junta as cadeirinhas aí, pega as duas, levo lá, não tem problema algum nisso. Por quê? Porque eles estão aqui servindo, adorando, dando o seu melhor. É fazer um pouco mais, é ir um pouco além. Sabe,
A gente não pode resumir o nosso ano, meu irmão, entenda isso. Eu sei que talvez no começo do ano você faz sua listinha, você faz seus alvos, isso é bênção, mas a sua vida não pode se resumir a uma lista. A sua vida não pode se resumir a uma lista. A sua vida tem que se resumir àquilo que o Senhor está pedindo que você faça. Você pode fazer uma lista, meu irmão, gigante. Você tem que pegar essa sua lista e falar assim: Senhor, e agora? Está de acordo com aquilo que o Senhor quer ou não? Porque se não tiver, eu apago e escrevo de novo. E se não tiver, eu apago e escrevo de novo. E se não tiver, eu apago e escrevo de novo. É saber o que o Senhor quer, o que você quer entregar, aquilo que o Senhor quer de você, o que Ele está pedindo para você. E como eu disse, você sabe, a questão é se você está disposto a fazer, se você está disposto a entregar, se você está disposto a se doar um pouco mais. Meu irmão, nós estamos num momento onde a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa... Meu irmão, eu não vou perguntar quanto tempo você ora por semana, isso não cabe a mim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a igreja do Senhor precisa orar. A igreja do Senhor precisa ter unidade. A igreja do Senhor precisa estar fortalecida. Sabe por quê? Sabe aquela historinha que você ouvia sua avó falar? Ah, o diabo não brinca de ser diabo, sabe? Quem nunca escutou uma avó falar isso? É verdade. Às vezes quando eu estava de férias, ia para o interior, a minha avó me chamava para ir na igreja. Falava: não vou não, estou de férias. Mas você tira férias da igreja também? O diabo não tira férias. O diabo... Eu falei: vó, ainda bem que eu não sou o diabo, né? Eu tiro férias. Só que, meu irmão, você sabe que esse mundo, ele está entrando na sua casa de uma forma, sabe, sorrateira. Ele está entrando e ele está talvez perturbando a sua casa por intermédio dos seus filhos, pelo aquilo que eles assistem, sabe, e que faz eles não dormirem à noite, e que aí desestrutura todo o seu sono, toda a sua vida ali, e você acha que é normal, que a criança está ali, está acordando à noite. Talvez não é, meu irmão, talvez não é. Talvez é aquilo que ela está assistindo que é proposital, para que ela sonhe, para que ela tenha pesadelo, para que ela fique com medo, para que ela comece a ver coisas na sua casa, e você fica perturbado, e a criança está perturbada, e você não sabe, tudo isso talvez é o inimigo, e você acha que é normal. Não, meu irmão, começa a ajoelhar e orar lá na sua criança para você ver. Começa a orar, começa a dobrar o seu joelho na sua casa e começa a orar lá. Começa a ver o que seu filho assiste na televisão, ou começa a prestar atenção naquilo que você assiste na televisão, com outros olhos. Comece a ter um senso mais crítico, que aí você vai ver que de fato, sabe, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Então por isso nós precisamos saber aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que Ele quer que nós venhamos entregar. Porque, meu irmão, cada um aqui é um soldado. Cada um aqui é um soldado. E um soldado, quando ele está, eu não sei se tem algum militar aqui, mas você não pode abandonar o seu parceiro. Só que a partir do momento que seu parceiro cai, você começa a carregar ele, fica mais complicado. Agora, se esse teu parceiro está em forma, é muito melhor, vocês dois caminham muito mais rápido, vocês vão muito mais longe. Então, talvez é muito difícil você ter uma igreja e talvez um terço ora, e esse um terço tem que carregar os outros terços nas costas. Imagine se todos orarem, se todos fizerem, se todos se levantarem, se todos se posicionarem, se todos começarem a orar, se todos falarem: Senhor, eis-me aqui. Se todos começarem a colocar os sonhos, os projetos, colocar para fazer, colocar tudo isso, quantas vidas serão alcançadas? Meu irmão, olha só, olha para o lado e vê quantas pessoas tem aqui. Se você se dedicar a uma pessoa, eu não estou falando 10, se você se dedicar a uma pessoa, meu irmão, em 6 meses não cabe ninguém mais aqui. Uma pessoa, e eu tenho certeza que você anda com muitas pessoas que talvez não são evangélicas, que não conhecem a Deus, talvez que não entendem a sua caminhada de fé. E tem pessoas que estão do seu lado, caminhando com você, convivendo com você, esperando uma palavra tua, esperando um posicionamento seu, esperando você, sabe, dar uma abertura ali para... Então a minha pergunta, eu volto, sabe, o que você está disposto a entregar em 2023? O que você está disposto a entregar para o Senhor esse ano? Fica de pé aí no seu lugar, para a gente fingir que vai acabar agora.
O que tem te impedido de caminhar? O que você tem se apegado? Olha só, eu disse que a nossa caminhada é uma caminhada de fé. E lógico, a gente tem que entender que a razão e a fé, elas caminham juntas dali. Mas nesse momento, o que Abraão fez? Ele pegou a razão e colocou debaixo da fé. Ele sujeitou a razão dele à fé. Ele falou, ele está pedindo meu filho, o filho da promessa, o filho que ele me prometeu. Ele está pedindo aquilo que eu mais amo. O Senhor deixou claro, o filho que você ama. E aí Abraão simplesmente entendeu tudo isso. Falou, tá bom, eu vou lá, eu vou ser obediente, eu vou sacrificar. Mas na cabeça dele devia estar assim, mas eu tenho convicção que ele não vai morrer. Eu tenho convicção que o milagre vai acontecer. Irmão, então se o Senhor está te pedindo algo, irmão, entrega crendo que o milagre vai acontecer. Sabe, entrega, ou vai até lá crendo que quando você chegar lá vai ter a provisão. Meu irmão, você precisa entender que o Senhor, Ele criou a provisão antes da necessidade. Eu já ministrei isso aqui para vocês. Quando você vê lá Gênesis, a criação, Deus fez lá o jardim, certo? Ele fez lá o jardim do Éden, colocou um monte de árvores frutíferas lá. Meu irmão, tinha alguém para comer aquelas frutas lá? Mas Ele sabia que Ele colocaria um homem lá. Esse homem teria fome. E essa fome dele precisaria ser sanada. Existia uma necessidade, mas antes da necessidade Deus criou a provisão. Irmão, você está preocupado com uma coisa que já está aprovisionada, é só você que não está vendo ainda. Você está preocupado com, nossa, e como vai ser? Meu irmão, já tem provisão, é você que não está vendo ainda. Você tem que começar a falar assim, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, cadê a provisão? Vamos caminhar. Senhor, eu vou chegar lá e sei que a provisão vai estar lá. Eu sei que o cordeiro vai estar lá e meu filho não vai morrer. Eu vou chegar lá, não sei se ele vai ressuscitar, não sei o que vai acontecer, mas a provisão estará lá. Irmão, se o Senhor tem te apontado para um caminho, começa a caminhar, porque a provisão vai estar lá. O Deus que dá a visão, meu irmão, Ele dá a provisão. O nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de direção, meu irmão. Entenda isso. O Senhor, Ele está te dando uma visão, Ele vai dar provisão, Ele vai abrir as portas, Ele vai mostrar os caminhos, Ele vai trazer as pessoas certas. Nós estamos aqui falando aqui, fazer uma experiência de terceiro culto no mês de fevereiro, mas em paralelo a isso, nós já estamos sonhando, já visitando, fazendo reuniões para um novo espaço para nós como igreja. Dá para pagar? Não sei, mas a provisão vai estar lá, entendeu? A gente vai lá e quando chegar lá vai ter a provisão. Eu não sei, se o Senhor quer que a gente expanda, Ele vai ter que dar a provisão. Nossa, Ele vai ter que dar, não é que Ele vai dar, a obra é dele, o reino é dele, a igreja é dele, não tem nada meu aqui. Não tem nada meu, então se Ele quer que a gente expanda, amém, Senhor, a gente vai. Só que a gente precisa dos recursos. E Ele vai mandar, e sabe como que Ele vai mandar? Ah, se você não sabe, você não vai receber isso. Meu irmão, como que a gente vai pagar um aluguel mais caro? Através de você, que levantou a mão. Irmão, a gente vai pagar através de você sendo abençoado, porque a igreja é abençoada quando você é abençoado. A provisão chega primeiro na sua casa e depois chega na igreja. O dinheiro não está na igreja, meu irmão, o dinheiro está na mão de vocês. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso, irmão? Quando Moisés foi fazer o templo, Deus deu o projeto do templo para quem? Para Moisés, não foi? Mas quem que deu? Quem que ajudou a construir? Os recursos estavam na mão de quem? Irmão, procura a Ellen no final do culto aqui para você fazer a inscrição do carisma, pelo amor de Deus. Deus mostrou o templo para Moisés, mas o recurso estava na mão do povo. Amém? Irmão, Deus vai nos dar um novo espaço maior e a provisão está na sua bênção aí, está na sua empresa, está no seu salário que vai aumentar, nos seus negócios que vão multiplicar, na provisão que o Senhor vai dar para a sua casa, para a sua família aí, novos contratos, novos negócios, sei lá, vai fluir primeiro na sua casa, porque da sua casa vai vir para nós. O dinheiro não está na igreja, o dinheiro está no povo, sabe? Através de você a igreja é abençoada, um povo próspero, famílias prósperas, é uma igreja próspera. Então se o Senhor vai abençoar, Ele vai abençoar você primeiro. Só que você precisa entender aquilo que você precisa entregar. Como eu disse, o Senhor não queria o filho. O filho o Senhor deu, Ele não queria de volta. O Senhor queria o coração. É o coração.
Então, meu irmão, eu queria que você no seu lugar aí fechasse seus olhos. Porque eu quero orar para você que quer entregar algo hoje aqui. Talvez você está aí, estava afastado dos caminhos do Senhor, não estava, mesmo dentro da igreja. Entenda, não estou falando que você estava lá perdidão, não, talvez estava dentro da igreja e estava, sabe, somente vindo na igreja, só isso, frequentador da igreja evangélica, mas talvez seu coração não estava no Senhor ainda, sabe, seu coração não estava entregue ainda. E hoje, meu irmão, nessa noite, o Senhor está falando assim: ei, eu quero o seu coração, eu não estou preocupado com os seus bens, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu não estou preocupado com o seu status social, porque eu sou o eu sou. Eu não estou preocupado com a sua posição, porque eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor só quer o teu coração. Sabe, se você está aqui nessa noite, você quer entregar o seu coração para Jesus, meu irmão, agora é a hora. Levanta a sua mão aí no seu lugar, onde você está, se você quer entregar o seu coração para Jesus. Se você sente que você tem a necessidade, que você precisa entregar o seu coração, no seu lugar aí mesmo, levanta a sua mão. Um voluntário vai chegar até você. Se não chegar, você sai correndo, você vem aqui para frente. Sabe, se você nunca, talvez entregou sua vida para o Senhor, ou quer entregar hoje, sabe, levanta uma da sua mão aí, uma de suas mãos bem alta aí. O voluntário precisa enxergar você. Ou como eu disse, vem aqui para frente, é bem mais fácil, pode vir, não tem vergonha. Não é um momento de vergonha, pelo contrário, é um momento do Senhor se alegrar e falar: é isso, era isso que eu queria, era esse coração. A melhor atitude que você teve na sua vida foi essa, uma coisa que o Senhor estava assim: é essa atitude, é isso. Muitas vezes, quando nós falamos sobre isso, de vir aqui para frente, as pessoas pensam: o que vão pensar de mim? Meu irmão, o que Abraão falou para os servos? Fica aí que vocês não vão entender o que vai acontecer lá. Você não tem que preocupar com o que as pessoas vão pensar de você. Eles não vão entender a sua caminhada de fé mesmo. Eles não vão entender aquilo que está queimando no seu coração. Eles não vão entender a sua caminhada de obediência, de fé, sabe, de entrega, sabe, de devoção ao Senhor, de obediência. Então, se você está aí no seu lugar e está falando assim: eu preciso entregar, sabe, eu preciso, sabe, eu preciso colocar minha vida diante do Senhor, eu preciso ter esse reencontro com Ele, eu preciso renovar essa minha aliança com Ele, sabe, eu preciso de um novo começo, eu preciso, sabe, de mudança. Esse ano aqui é um ano que eu preciso entregar, que eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Não, sai do seu lugar, vem aqui pra frente, nós vamos cantar agora uma canção, e durante essa canção, você sai do seu lugar, vem aqui com a gente.